Este episódio é um oferecimento LupaCast, estrutura completa de foto e vídeo para o seu negócio ser visto. Protagonistas, o podcast é apresentado por Ariane Lobo, Edilene Ribeiro e Paloma Mina. Aqui você vai ouvir histórias reais de empreendedorismo e todos os perrengues que fazem parte dessa jornada. Um espaço onde o sucesso vai além do próprio negócio. Protagonizar nossas histórias é o que a gente busca. Vem com a gente se inspirar? Olá, estamos começando mais um episódio de Protagonistas. Eu sou a Ariane Lobo e aqui comigo está Edilene Ribeiro. Olá! Como vocês já sabem, a Paloma Mina está numa missão externa, mas já está chegando o dia do retorno dela. Exato. Já a Paloma está aqui. Bom, antes de contar quem é a nossa protagonista de hoje, eu quero pedir para vocês dar um joinha neste episódio, nosso pedido de toda semana, que isso é muito importante, gente. Comenta, compartilha, se inscreve no nosso canal no YouTube e também segue a gente no Spotify e na nossa conta no Instagram. E daqui a pouco tem TikTok também, né, Ari? Tem, tanto o Instagram quanto o TikTok é protagonistas.podcast. Olha só, então vai lá, curte, assista aos nossos cortes, veja as nossas postagens, tem frases inspiradoras das nossas protagonistas. A gente tá enchendo lá de conteúdo, tá bem legal. Exatamente, então não deixe de seguir protagonistas.podcast. Isso. E assim, gostou? É o que a gente falou, gente, compartilha que seja com um amigo, uma amiga que você acha que vai poder aprender alguma coisa com o episódio. Sempre que isso ajuda demais a gente. Sempre. Agora eu quero falar que esse episódio é um patrocínio do restaurante Dona Florinda, que é um restaurante português localizado na zona norte de São Paulo, no Alto de Santana. O restaurante, além da tradicional gastronomia portuguesa, bacalhau e enfim, tem vários outros pratos. O cardápio é super extenso, tem massas, risotos. Eu conheço pessoalmente, já provei grande parte do cardápio e posso dizer que é assim, nota 10. Fora que o ambiente do restaurante em si é uma delícia. Já falei que eu vou te levar lá, né? A gente vai lá, a gente marcou de a gente lá, vai a gente lá. vai postar fotos do que... Eu vou postar foto do que eu vou comer. Exato. E lá é muito charmoso, eu fico vendo as fotos. Eu tô ansiosíssima pra ir. Entrem no Instagram, que a gente vai deixar aqui na tela, @restaurante Dona Florinda, pra vocês verem o que a gente tá falando. O restaurante é um charme, a comida é deliciosa. E pra melhorar, tá rolando um sorteio no perfil do Protagonistas, valendo um jantar, um voucher de R$300 no restaurante Dona Florinda. O sorteio vai acontecer no dia 12 de setembro, então dá tempo de participar muito. Entrem lá no nosso Instagram, que o post está fixado. Né? Pode participar quantas vezes quiser. Agora vamos falar da nossa entrevistada. Bom, a nossa protagonista de hoje é uma gaúcha de 39 anos e a história dela, gente, serve de inspiração. Porque muita gente não consegue enxergar caminhos totalmente diferentes do que estão acostumados. Mas ela aproveitou a jornada e se permitiu vivenciar as experiências que a levaram até seu propósito. Sim, ela já foi demitida por ser mulher, vendeu roupas de academia, quebrou 3 vezes, viveu um relacionamento abusivo e hoje ela é sócia do escritório Alaska. Do escritório Alaska Consultoria, que representa com exclusividade um fundo de investimento no Brasil e no exterior. E ela acabou de conquistar o troféu Businesswoman de Curitiba como assessora de investimentos. Sim, ela vai dar o caminho da riqueza pra gente. Desde 2019, ela assessora pessoas que querem investir de forma segura e inteligente, tudo isso sem complicações. O lema é simplificar. Segundo ela, investir é mais fácil do que parece. Ela encontrou nas finanças um propósito e se dedica a grupos femininos, porque acredita na importância das mulheres se apropriarem de assuntos tão relevantes, mostrando que são capazes de cuidar do próprio dinheiro, investir e se tornarem independentes. A nossa protagonista de hoje é Jennifer Dine. Muito bem-vinda, Obrigada, meninas. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui contando um pouco da minha história, né? E trazendo um pouco esse assunto que eu falo, que quando eu tô nas rodinhas entre as mulheres, elas têm bastante medo, né? E eu digo para elas, isso é mais fácil do que elas podem imaginar, né? Eu sou a prova viva de que consegui. Então, que legal. O desconhecido, ele
causa um estranhamento, um medo, né? Então é por falta de conhecimento, mas hoje você vai ensinar bastante coisa aqui pra gente. Com certeza. Vou começar perguntando um pouquinho dessa história. Você contou que você já foi demitida por ser mulher. Exatamente. E que daí você foi vender roupas, virou sacoleira, né? Exatamente. Você falou que você trabalhou como sacoleira e que nisso você encontrou um refúgio para uma dor que você sentia na época e transformou esse negócio informal numa empresa. Conta pra gente como foi esse processo. Então, eu trabalhava num meio de comunicação na cidade que eu morava e eu estava muito feliz, né? Porque era um veículo especializado em sertanejo, eu adoro sertanejo. E acabei sendo demitida mesmo produzindo mais do que os 2 homens. E quando eu fui dispensada, a palavra utilizada foi: eu preferi ficar com os homens. E aí, isso, né, para uma mulher pensar assim, poxa, minha produção não valeu a pena, né, para chegar a esse ponto. E aí eu lembro que na rescisão paguei todas as minhas dívidas, que era a primeira coisa que a gente faz, né, quando a gente é demitida, e sobrou exatamente o dinheiro do aluguel. E aí, procurando emprego, eu fui fazer uma entrevista numa fábrica de máquinas para calçado. Cheguei lá, eu falei, bom, eu precisava trabalhar, né? Cheguei lá, um monte de pessoas especialistas em calçado, eu não tinha nenhuma especialidade em calçado, mas eu sempre fui vendedora. E a menina perguntou que quem não se enquadrasse na vaga podia sair, eu com vergonha de sair, fiquei. Falei, vou esperar até o final. Tinha uma ex-colega minha de um outro trabalho lá, e quando eu saio, ela perguntou o que eu tava fazendo. Eu falei, eu tô vendendo uns biquíni. Eu só faltava ter as panelas dentro do carro, sabe? Aqueles que vão de porta em porta. E ela falou assim, eu sei um fabricante que faz roupa de academia, se você quiser eu te passo contato, vai lá. E eu fui lá com o dinheiro do aluguel. Eu lembro que era R$650, e aí escolhi umas peças e tal, tinha dado 800 e pouco. E eu falei, não, vamos tirar, porque eu só ia levar o que eu tinha dinheiro para pagar. E ele falou assim, quanto tempo você acha que você leva para vender essas peças e conseguir essa diferença? Acho que era quarta ou quinta-feira que eu fui. Eu falei, sei lá, acho que até sábado. Ele falou, bom, então segunda-feira você me deposita. Eu falei, tá bom. No sábado eu já tinha vendido. Eu falei, opa! Olha. E uma pessoa que você não conhecia te deu esse voto de confiança. Me deu esse voto de confiança. E aí eu pensei, eu falei, opa, deu certo isso. Né? E continuei. Então, foi um refúgio, né? Ter buscado aquilo e justamente um produto com mulheres. Eu comprei, pra ter uma renda extra, mas não com a ideia do que iria se tornar. Então, o que eu fazia? Eu ia na casa da amiga, vendia na casa da amiga. Aí começaram as pessoas a gostar do produto, porque era o típico BBB, bom, bonito e barato, né? Tanto que às vezes as pessoas falam, nossa, mas é tão barato, porque eu preferia ter uma margem pequena. Eu já falo, se hoje com a experiência de mercado financeiro que eu tenho hoje, eu não teria tido essa atitude, né? Eu teria colocado uma margem melhor. Mas a minha ideia era divulgar, era fazer aquilo ali como um hobby. E foi dando muito certo. Tanto que depois chegou um ponto que a empresa que fabricava para mim, ela acabava atrasando os pedidos, até porque eu comprava muito. Eu pedia para fabricar muita peça. Porque foi uma brincadeira que deu muito certo. Legal. Quanto tempo você ficou nessa empresa, né? Porque depois virou uma empresa. Quanto tempo? De 2017 a 2019. E quando você fala de virar uma empresa de fato, é de você abrir o CNPJ ou você também teve um espaço físico, coisa do tipo? Eu estava a ponto de abrir o espaço físico, e aí foi no final do relacionamento que eu tive, onde eu abri mão de tudo, mas eu percebi que eu tinha loja itinerante. Né? Como era roupa de academia, então depois da pandemia todo mundo fazia sacolinhas, né? Eu já fazia isso lá. A pessoa, imagina, tá toda suada da academia ali, ela não queria provar às vezes na hora, falou, não, leva pra sua casa, prova, amanhã você me traz, porque eu tinha parcerias com as academias, então as pessoas deixavam na recepção, eu buscava, então imagina, ela já levou pra casa, ela já provou, se olhou no seu espelho, no próprio espelho. A chance dela querer comprar aumenta muito. Era muito grande, assim. Era difícil alguém levar para casa e não comprar 1, 2 peças. Eu tinha meninas que compravam 5 shortinhos, 5 calças, 2 tops, faziam compras grandes. Porque é roupa de academia, então, assim, usava muito, né? Então, eu fazia assim. Aí eu tava indo colocar a loja física, só que eu pensei, eu falei, eu vou ficar parada aqui, será que as meninas vão vir até mim? E eu comecei a fazer uma análise do negócio. Eu falei, cara, eu acho que eu tenho tanto sucesso porque eu vou até elas.
Então, cada dia eu estava numa academia. Tinha dias que eu ia em 2 academias. Então, elas já me acompanhavam, na época, pelo Instagram da loja, onde eu estaria. Já Porque tinha sua agenda. Já tinha minha agenda. Elas chamavam assim, em qual academia você está hoje? Então, se elas tinham, às vezes, até que entregar um produto, elas entregavam na academia que eu estava. Legal. E aí, foi com isso que eu comecei a ter o contato com o financeiro, né? Porque eu era aquela que fazia as continhas do que ia pagar num papelzinho. E aí perguntava, daqui a Como muita gente faz, né? Como no muita gente caderninho. faz no caderninho. Eu não tinha essa ciência de que o que eu tenho para pagar daqui a 2 meses? Eu sempre colocava o que eu tinha para pagar no próximo mês. Então, se acontecesse um imprevisto na minha vida daqui a 2 meses, eu não ia poder alocar ali dentro da minha vida, porque eu não sabia nem quanto que eu tinha de contas para pagar. E eu vou chegar nessa parte com você, Jennifer. Eu queria comentar que eu escuto muitas mulheres e até empreendedoras, e eu tô nesse grupo, que gosta mais, falar, eu sou muito mais da parte criativa do negócio, eu não gosto de mexer com os números, com as planilhas, isso é muito difícil, não tem paciência, né? Ou às vezes também não tem o conhecimento. Como você vem nessa contramão, né? Porque quando você foi mexer com isso foi te aproximando mais e aí surgiu uma paixão pelos números, né? Com certeza. Como isso aconteceu com você? Mas olha, eu vou agora te dar um conforto pro teu coração, porque também não foi fácil para mim, não. Eu atualizava a planilha um dia, no outro dia eu não atualizava, aí tinha dias que eu tinha raiva da planilha, eu falei, eu não quero fazer a planilha, mas depois eu entendi que se eu não fizesse a planilha, eu não ia saber quanto que eu tinha de roupa de estoque, quanto que eu tinha para receber, quanto que eu tinha de custo. Então eu falo que é que nem fazer dieta. No início é ruim, mas depois vira hábito. Tudo que a gente coloca na nossa rotina vira hábito. Ir para academia, 1, 2 dias é ruim, depois vira hábito. Então, virou um hábito. E aí, quando eu entendi que eu... E mesmo tendo planilha, eu quebrei 3 vezes. Eu quero saber também. Por quê? Porque eu falo assim, o empreendedor, quando você decide ser empreendedor, ninguém te dá um manual. Olha, você tem que ir por esse passo, você tem que primeiro focar no marketing, primeiro no produto. Não existe um manual. Acho que todos os empreendedores passaram por isso, aprenderam na dor. Sim. E eu tenho uma coisa que eu digo que na vida a gente aprende no amor ou na dor, né? Eu acho que 90% a gente aprende as coisas no sofrimento, né? Sim. É como costumamos dizer, até a borboleta, para ela voar linda e bela, ela tem que sair do casulo, né? Exatamente. Então, aconteceu isso, né? Do início, eu não ter essa disciplina, e eu percebi que se eu não tivesse a disciplina, eu não ia ter êxito no negócio. E aí, o que você fez sobre, por exemplo, você falou, tinha dia que eu preenchia a planilha, tinha dia que eu não preenchia. Você criou uma rotina para isso? Por exemplo, sei lá, todo dia de manhã eu vou atualizar minha planilha para depois sair para vender, ou ao contrário, no final do dia? Eu fazia isso todo dia no final do dia, porque senão começava outro dia, já começava tudo embolado, eu já não sabia o que eu tinha vendido, o que não tinha vendido. E eu criei o hábito, no final do dia eu fazia isso, e aí antes de dormir também, eu colocava até meu celular no modo avião da loja, eu mandava mensagem para todas as meninas que eu tinha que mandar de manhã cedo, para de manhã ligar o celular e já disparava. Claro, entrava para elas lá, às vezes 1, 2 da manhã a mensagem, mas elas só iam receber de manhã, né? O horário que eu enviei, mas o horário que elas recebiam era de manhã. Então eu criei essa rotina. Porque senão eu não ia dar conta, porque era eu empresária, né? Era eu o marketing, Exato. eu a digital influencer, eu a social media, eu a financeira, era eu tudo, né? Como um empreendedor, a maioria A maioria, né? E aí você passou por uma transição de carreira. Desculpa Isso. te interromper. Que eu Não, tudo bem, tudo bem. Você passou por essa... E como que você lê esse processo? Porque é uma jornada, assim, de certa forma, difícil, ela não é imediata, ela exige paciência, exige atenção, né? É uma transformação. Observação, né? Exatamente. 2019, eu decidi fechar a empresa e ir morar em Balneário Camboriú. Eu sempre gostei de praia. Quando eu morei fora do Brasil, eu morei próximo à praia, então eu queria viver na praia. E aí, por conta das circunstâncias do que aconteceu na minha vida pessoal, eu decidi ir morar em Balneário Camboriú. Vendi toda a loja, vendi todo o estoque, vendi tudo. Me desfiz do meu amor pela loja para viver o meu alto amor. E aí fui para Balneário Camboriú.
Uma dúvida. Ele tinha esse relacionamento, a pessoa tinha algum vínculo com o seu trabalho? Não, nenhum. Não. Era só porque você decidiu virar a página mesmo. Terminou, quero encerrar esse capítulo. Exatamente. Não tinha vínculo com a loja. Eu até digo, né, que ele foi um papel fundamental, porque ele me ensinou um pouco da questão ali da importância das planilhas. Então, de certa forma, ele me ajudou a crescer nisso. Porém, ele quis assumir muito mais do meu negócio que já andava, né? E usufruir financeiramente também, principalmente. Então, eu decidi, não foi nem repúdio à empresa, nem nada, só que eu falei, cara, eu quero encerrar a empresa juntamente com esse ciclo pessoal que eu estou encerrando, né? E aí, até como eu falo, naquela época eu não sabia que aquilo era um relacionamento abusivo, né? Eu só sabia que eu era apaixonada pela pessoa, não sabia como me desvencilhar. Então, eu decidi sair da minha cidade, porque eu pensei, eu tô indo para outro estado, ele não vai atrás de mim, né? Fugir de um problema. E aí, lá foi que eu conheci a minha empresa, e eles viram em mim um perfil comercial e perguntaram se eu queria trabalhar com eles, né? Antes disso, fui estudar a empresa, fui conhecer e achei uma grande oportunidade. Até um pouco antes disso, eu lembro que no Instagram eu vi em alguma página, falava sobre as carreiras do futuro. Sim. E falava que uma delas era assessor de investimento. E sabe que o cérebro, ele vai guardando coisas, ele guarda numa caixinha, ele deixa lá. Depois, quando acontece as coisas na tua vida, aí você vai lá buscar, assessor de investimento, nossa, eu já vi que isso era o futuro. Então, eu decidi embarcar nessa transição, que não foi fácil. Eu sempre digo, foi desafiador, porque era um mundo totalmente diferente ao que eu estava acostumada a viver. Tive que estudar, me aperfeiçoar muito. E eu sempre digo, né, todo mundo acha que é muito fácil tudo. Não é. Não é. Todo mundo me olha hoje e pensa, nossa, ela é uma assessora de sucesso, uma mulher bem-sucedida. Eu fiquei 1 ano sem captar um cliente. Eu fiquei 1 ano sem ter R$1 de renda. Eu adoro quando as nossas protagonistas falam isso, porque assim, isso, além de ser é um combustível para quem é um conforto. E ao mesmo tempo é um conforto, porque muitas passam por isso e aí fica, poxa, eu tô fazendo errado, não é por esse caminho, eu não tô conseguindo. Tem uma pressa absurda de já ter resultado. E não é assim, né? Não é, eu falo. E aí, o mais engraçado era que nesse 1 ano que eu não tinha R$1 de captação, nem de retorno financeiro para minha vida, as pessoas falavam para mim, desiste. Não, você não é isso para você, arruma outro trabalho. E eu dizia, não, eu sei que é aqui. Eu estou me aperfeiçoando. Eu falei, eu não entendo nada. Como que eu vou chegar com o investidor para falar com ele, para fazer um planejamento para ele, se eu não entendia nada? Eu não vim do mercado financeiro. Eu falei, eu fui um bebê, eu me criei agora dentro do mercado financeiro. E nessa época, de onde vinha a sua renda? Assim, como que era? Eles tinham um fixo? Você era contratada? Como que funciona? Não, explica para o pessoal. Todas as pessoas, a maioria dos que são assessores de investimentos, eles são autônomos. E aí eu comecei justamente logo quando veio a pandemia, né? Eu morava em Balneário Camboriú, a empresa me chamou para ir para Curitiba, a empresa é curitibana, para ter um salário fixo, mas para ser recepcionista. E eu falei, eu não quero ser recepcionista, eu quero ser assessora de investimentos, porque eu sei que aqui eu vou poder transformar a vida das pessoas. Sim. E aí veio a pandemia. Eu peguei Covid logo no início, em março, antes de dar lockdown eu já estava com Covid, e aí eu pedi se eu poderia voltar para o Rio Grande do Sul, né, para ficar perto da minha família. E aí lá foi onde eu fiquei no meu apartamento, que eu tenho um apartamento próprio lá, e fiquei vivendo dos meus custos, vivendo com muita limitação. Sim. Mas eu tinha uma vontade tão grande nessa carreira que eu disse, eu não posso desistir, não posso. Aí eu tinha mais algumas roupas lá ainda, vendia, porque eu falo, quem é vendedora... Se vira, né? Se vira. Foi um ótimo momento para vender, né? Exato, e aí as pessoas, sim, recolheram mais, né? Então eu fiquei lá no Rio Grande do Sul, e aí estudando, focada só nisso. Foi 1 ano que eu decidi focar só nisso. E aí as coisas começaram a melhorar. Eu lembro que meu primeiro salário foi exatamente 1 ano depois que eu comecei, que eu assinei o meu contrato com eles.
foi R$926. Eu tava muito feliz, porque era o meu primeiro salário. E dali já começou logo a melhorar. É legal que você fala que você não deixou de estudar, se especializar, né? De ficar atenta ao mercado, né? O tempo todo. Eu quero voltar um pouquinho, porque você falou que você citou aqui que você quebrou 3 vezes. E isso parece um caos, e é um caos, né? Quando você quebra. Mas é tão importante... eu acredito que hoje para você ainda seja importante saber o que você fez, por que você quebrou, para o seu crescimento, né? E aprendizado como empreendedora. Quando a pessoa quebra, é por falta de educação financeira, ou quando um empreendedor começa, ele tem esse caminho já meio assim, a maior parte acontece isso, né? Então, assim, esse caminho já é meio certo e tudo bem, se quebrar, você recomeça e vai... porque você vai aprender com isso, ou dá para evitar? Se a pessoa tiver essa educação financeira, você acha que é por conta disso? É por conta da educação financeira e planejamento. Como que eu quebrei? Primeira venda que eu fiz, recebi o dinheiro. Na nossa cultura, principalmente aqui no Brasil, eu não posso ter dívida. O que eu fiz? Fui lá e paguei as contas. Só que daí eu paguei as contas, eu não tinha mais produto, eu não tinha mais dinheiro. E eu falei, e agora? Eu tinha algumas vendas, porque a gente começa vendendo para as amigas, né? A gente vende para as amigas no caderninho. Então eu tive que esperar receber o dinheiro dos caderninhos, né? Para voltar a comprar roupa. Aí eu falei, poxa vida, aprendi. Aí fui, na segunda vez, comprei mais roupa do que estava vendendo. Que aí seu dinheiro ficou parado no Meu estoque. dinheiro ficou parado no estoque. Gestão de estoque é um desafio. Gestão de estoque. E você acredita que no final me faltava produto para vender? Por quê? Porque eu não dava conta de comprar. E aí foi que eu fui buscar recurso emprestado, né? Para injetar, que é o que eu falo. Se for no banco pedir R$3.000, R$5.000, o banco não te dá. Não tem, porque às vezes para o empreendedor R$5.000, ele faz muita coisa, né? Então, no final, eu tive que buscar recursos de terceiros emprestados, né? De amigos que acreditavam no meu trabalho para conseguir crescer mais e para poder escalonar, para poder comprar mais roupa, porque eu tinha... O nível de venda era muito alto, assim. E olha que louco, né? Porque na cabeça, às vezes, do empreendedor, nossa, mas como eu vou escalonar estando devendo, né? E às vezes é necessário administrar também essa dívida. Administrar, né? a dívida. É importante pagar as dívidas? Claro que é, mas você não pode sair correndo pagar todas as dívidas, porque senão zerado. você fica zerado. Primeiro você faz mais dinheiro com aquele dinheiro pra ir depois. Exatamente, eu não. O que eu fiz? Eu fui lá primeiro, quis honrar todos os meus pagamentos. Então, até nisso, e eu falo muito para todas as pessoas que se aproximam de mim, que eu falo que eu acabo mentorando, eu falo assim, ó, sem planejamento financeiro, eu tava fazendo isso no Uber agora com a menina que tava me trazendo. Falei, sem planejamento financeiro... Consultoria grátis? Consultoria grátis. E ela tava muito, não, mas eu não tenho dinheiro, não, mas eu não tenho. E aí eu falei, o mindset dela é bloqueado. Porque eu falo, por que umas pessoas conseguem prosperar e outras não? Pela mentalidade, a mentalidade próspera, não ter a mentalidade de escassez, de mediocridade, no sentido de ficar no mediano, né? Por que rico quebra e enriquece de novo? Porque ele tem uma expansão da mente. Eu falo mais que assessora de investimento, sou terapeuta financeira. Sim. Eu ia perguntar isso, você trabalha com seus assessorados essa questão, se você identifica uma limitação, uma crença limitante, você trabalha isso? Eu trabalho muito e é o que eu falo, dentro do que eu trabalho, que eu falo, né, qual é o meu propósito hoje? Fazer com que as mulheres não passem pelo que eu passei, né? As mulheres são muito assim, não, meu marido cuida. Não, esse aqui é o meu amigo, esse aqui é o meu namorado. E elas sempre administra. Elas terceirizam essa responsabilidade. Porque cuidar de finanças requer estudo, né? Ou você tem uma pessoa da sua confiança que vai ter o mesmo olhar, a mesma direção no seu propósito, né? Se você tem isso... Ok, agora, não, eu vou deixar para alguém cuidar. E aí depois, a pessoa perdeu dinheiro ou me envolvi num golpe. Mas as pessoas não vão a fundo para entender quem é a empresa que vocês estão investindo.
elas buscam, e aí agora já falo de uma forma geral, muitas pessoas buscam retornos milagrosos, 10, 15, 30% ao mês. Isso não existe. Sim. Né? Então, assim, dinheiro fácil vai fácil. Fácil. Eu vou só quebrar aqui um protocolo do nosso roteiro, que só para pegar um gancho no que você falou do mindset das pessoas, né? E vou até pegar uma pergunta sua. Pode pegar, pode pegar. Você sente que, às vezes, justamente por conta desse pensamento, as pessoas, e a gente até falou muito disso, tem medo de ganhar dinheiro, tem medo de crescer, medo de... É muito louco falar isso, mas medo de prosperar. As pessoas têm esse medo, né? E aí, contando um pouco da minha vida, o ano passado, janeiro do ano passado, esse ano eu tomei uma decisão a partir de janeiro desse ano que eu queria, e janeiro do ano passado eu tomei uma outra decisão, que era fazer terapia. Cheguei na terapeuta, ela falou pra mim assim, o que eu vim buscar lá? Eu falei, não sei, falaram que fazer terapia é bom. Eu falei, eu quero ser uma pessoa melhor, então eu tô aqui. Depois eu não sabia que ela abre tanta gaveta que eu nem sabia que existia. Que eu só queria abrir. Eu falei, essa aí eu não queria, não sabia que era assim. E dentro da terapia a gente lidou muitas crenças. Então eu me transformei para transformar o outro. Eu não posso chegar aqui e falar para vocês, façam isso, se eu não vivenciei. E eu quebrei muitas crenças disso. Um exemplo, quando a gente tem crenças limitantes, muito, né? E elas são impeditivas. Porque você fala, não, mas eu quero ganhar, eu quero ter dinheiro, mas ali no seu comportamento você não tá acreditando naquilo, né? E olha a coisa mais doida que existe. Às vezes, por exemplo, uma pessoa da família tem abundância financeira, é próspera, mas a sua família não é. Então, às vezes ela fica pensando assim, eu não posso ser honrada de ganhar esse dinheiro porque minha família não vai me amar. A gente já bateu esse papo, né? A minha família, eu não vou... Eu vou me distanciar da minha família, eu não vou ser pertencente a ela, né? E isso aconteceu comigo. Mas no sentido de quando eu morava na Espanha, eu tinha uma vida muito boa lá. Então eu gastava muito, porque era tudo muito barato. E eu tinha lá... Por que eu gastava? Porque eu buscava preencher a falta de amor no consumo. Então, até isso, às vezes, eu sou uma pessoa que as meninas adoram sair comigo pra ir pra shopping, porque eu não deixo elas gastar. E eu não gasto. Os vendedores te detestam. Detestam. Eu até, às vezes, quando eu vou pro shopping, penso, hoje eu vou gastar alguma coisa. E eu entro lá, eu não compro nada, porque eu não supro alguma necessidade minha com o consumo. Né? E como que você conseguiu identificar isso? Como que você conseguiu trabalhar isso, né? Porque, como você mesma disse, você consumia bastante antes para preencher esse vazio. Como foi esse clique, assim, para você conseguir fazer essa... Como que eu vou dizer, né? Virada de chave. Uma virada de chave. Mas é um exercício, não é? Tipo, você lembra, sei lá, a primeira vez que eu fui no shopping, eu falei, não, isso aqui eu tô comprando por impulso. Não vou comprar. E a minha última compra, que foi um dia, por impulso, pré-aniversário, que pré-aniversário todo mundo fala que a gente entra no inferno astral, né? Eu mereço. Eu tô quase entrando e tô entrando nos 40, que aí todo mundo fala. Também, que falam que você. Pros 40 você vai ficar. Eu falei, bom, até agora não aconteceu esse inferno astral, que siga assim. Mas o ano passado eu fui numa loja, eu vi um sapato, eu comprei o sapato, por impulso. Ele tá lá dentro do meu roupeiro, eu nunca usei. Meninas, vai fazer 1 ano, eu nunca usei. Olha. Isso o que prova? Que a gente também comete deslize. A gente tem que estar se autopoliciando. A todo tempo. E o que você falou, como que eu vi isso? Autoconhecimento. Autoconhecimento. Então, assim, eu tive que olhar pra dentro, e eu acho que a pandemia veio muito pra isso, pra gente olhar pra dentro da gente, se curar, e aí foi fazendo terapia que eu pude entender tudo isso. Mas mesmo assim, cometo deslizes. Nós somos humanos e somos falhos. E esse impulso acontece tanto com a gente, no pessoal, como, por exemplo, hoje eu tô de TPM, vou comprar um sapato pra mim, coisas desse tipo. Mas acontece também como empreendedora no negócio, tipo, eu preciso muito desse investimento novo, de deixar, sei lá, se é uma loja, deixar a loja mais bonita, ou contratar esse serviço. E isso também é um impulso, né? Também precisa desse equilíbrio. Com certeza. E o que eu faço uma análise eu preciso reformar a loja. Tá, mas essa reforma na loja vai te trazer mais retorno financeiro? Porque eu acho que tudo é válido. Uma reforma na loja, investir mais em branding, tudo. Porém, você tem que
analisar se o negócio, bom, isso aqui vai me trazer mais retorno? Não, agora, eu acho que agora investir em Instagram vai me dar mais retorno. Então, investe aqui, se capitaliza e aí faz essa parte aqui. Que passa que às vezes a gente é impulsiva, a gente quer tudo pra ontem, de uma né? vez, exato. Ó, já anota essa dica que foi preciosa. Eu ia te perguntar uma coisa. Você viveu um relacionamento abusivo e hoje você ajuda mulheres a serem independentes financeiramente para evitar isso, porque o relacionamento abusivo ele também tem muito essa parte da questão financeira, né? Às vezes as mulheres se sentem presas num relacionamento por estar ali dependente. Exatamente. Como você se sente hoje ajudando essas mulheres nesse sentido? Depois de viver isso, que pelo que eu entendi, foi um relacionamento que sugou também o seu financeiro, né? Total. Como a gente fala, eu sei que uma mão na frente e outra atrás. Para não ter as duas para abanar. Porque, assim, saí financeiramente bem prejudicada. Na época, eu não sabia que aquilo era um relacionamento abusivo. Quando veio a pandemia, eu comecei a estudar. E um dia eu vi, eu falei, cara, falando sobre... Que aí na pandemia era muita live e tudo. E a gente trancada em casa só consumia essas coisas. Aí eu vi, eu falei, nossa, isso aqui foi o que aconteceu comigo. E aí eu fui ver o que era relacionamentos abusivos. O meu foi psicológico, né? Então hoje eu falo para as mulheres assim, olhem para você. Hoje, antigamente, as pessoas casavam, ficavam a vida toda casadas, né? Hoje não, hoje a mulher também ganha mais dinheiro, né? A mulher não tá mais só em casa cuidando dos filhos. E às vezes as mulheres não sabem investir, não sabem cuidar do seu dinheiro. Então eu falo para elas, tem uma importância de olhar para isso também. Tomem para si esse assunto, né? Porque o dia de amanhã a gente não sabe, né? E eu que converso, eu transito dos dois lados, eu vejo quanto o homem tem sabedoria para investir, mas estatisticamente as mulheres investem melhor. Porque elas investem com mais segurança. A mulher, ela é mais segura. Exato. O homem já é mais de arriscar, né? Eu vejo às vezes homens, eu perdi tantos milhões na bolsa, eu investi num negócio, mas os homens se atrevem mais, arriscam mais, né? E a mulher não. Então eu tenho esse trabalho e quando eu comecei na área financeira, eu tive que quebrar conceitos meus. Porque eu falo, todo mundo fala que dinheiro é ruim, né? A gente olha a novela, o rico é o mal, o pobre é o bonzinho. Então, isso vai no teu inconsciente, teu cérebro vai guardando isso. Então, eu tive que fazer esses trabalhos em mim. E eu falava, cara, como que eu tô, lido com dinheiro, mas onde tá meu propósito, né? Porque eu acho que uma vida sem propósito não é uma vida completa. E eu falava... E aí, quando eu olhei onde eu falei, cara, eu vou ajudar as mulheres para que não passem pelo que eu passei, né? E é o que eu falo. É meu tendão de Aquiles, é aquela dorzinha, né? Porque eu sento com elas e falo, olha, pensem, não, mas eu tenho que ter muito dinheiro para investir. Eu falo, não, meu amor, você tem que investir para você ter muito dinheiro. Faz um planejamento, você pode investir R$1.000 todos os meses. Aí ela prefere não investir, ela vai lá, ela compra uma bolsa parcelada ou os creminhos para ficar bela. Sim. E paga uma prestação no cartão de crédito de R$1.000. E aí eu falo lá na frente, a beleza talvez não dure. Sim. Né? E lá na frente você vai precisar de dinheiro para ter uma vida confortável, né? Sim. E eu fico pensando em mulheres também que não se sentem donas do seu próprio dinheiro, né? Do que ganham e vivem também relacionamentos onde a pessoa administra o dinheiro dela ou fala para pagar contas dela, né? Já vi muito desses casos assim e elas realmente precisam se apropriar, né? Mas elas precisam acreditar, sinais, né? Sabe? Acreditar, se entregar. Porque é isso que eu falo. O meu trabalho é romper o mindset delas, romper a forma delas pensarem. Eu já cheguei a atender uma mulher que me procurou, ela falou assim, eu preciso da tua ajuda, eu quero me independizar, eu quero tal. Ela tinha o dinheiro para começar a investir. E pode ser assim, R$50, né? Para começar. Hoje a minha empresa ela tem um ticket mais alto, mas, por exemplo, se ela não tem ainda o ticket para abrir uma conta no fundo que eu represento, eu auxilio ela. Investe num CDB, vai guardando.
Mas não pega a primeira briga que você tiver com alguém, com o marido, um dia ruim no trabalho, não pega esse dinheiro e vai gastar. Bota lá, abre uma outra conta, deixa lá e esquece. Porque a raiva faz isso, às vezes. Faz. Ai, tô com raiva, vou gastar também todo esse dinheiro. A gente gasta por emoção. Mas né? aí depois a gente abre o roupeiro, tá a raiva lá dentro, com a etiqueta e tudo. E valendo menos. E valendo menos. Não. E aí essa mulher, o que que ela fez? Ela tava decidida a investir, ela foi pedir a opinião pro marido. O marido falou, não faça isso. O marido investe, mas não queria que ela investisse. Então, assim, eu tenho que ter todo esse cuidado, onde eu já tinha percebido um abuso ali. Pelo que ela me contou. Você consegue identificar. Até pelo que ela me contou de como era o relacionamento. Porque eu falo, entre mulheres, a gente é muito de amiga, a gente conta, a gente se abre. Sim, E quando a gente desabafa. se identifica, a gente desabafa. Eu já cheguei a falar da minha história, uma mulher se derrubar, chorar na minha frente. Ela falou, tá acontecendo isso comigo. Tu entende? Então, quando tu começa a ver que é mais normal do que parece relacionamentos abusivos, você vê a importância que você tem de ajudar essas pessoas, né? Eu falo, quando eu faço isso é quando eu deixo meu coração quentinho, né? Por mais que às vezes o capital que eu vou administrar é baixo, mas o meu coração é quando eu olho pra cima e digo assim, Deus, eu fiz a diferença na vida de uma pessoa. É muito hoje. legal ver uma mulher independente, né? Muito. Livre, né? Independente, dona de da se sua... admirar. É inspirador. Eu ia te perguntar, que Não, eu tenho uma aqui. Vocês estão em sintonia, as duas. Você já mudou de estado várias vezes. Em 4 anos, 4 estados. 4 estados. Então, Curitiba, São Paulo. 2019, Balneário Camboriú, né? Balneário, Santa Catarina. 2020, Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul. 2021, Curitiba. E 2022, São Paulo. Acabei de fazer semana passada 1 ano de São Paulo. E eu falo, na minha empresa eles brincam, né? Chama a Jenny com rodinhas. Porque eu sou muito aventureira, né? Eu não tenho medo ao novo. Só que eu brinco, daqui eu só vou pro escritório de Nova York. Maravilhosa. Então, você é um pássaro livre, né? Como Total. você mesma diz. Sempre em busca de coisas novas e que te traz essa evolução. E você vai, pelo que eu entendi, para onde a oportunidade te chamar. Exato. Nova York, olha, enxerga aqui a Jennifer. Já estou de olho. O que te tira? Você nunca tá na zona de conforto, então? Não. Tem alguma coisa que te deixa ou te tira da zona de conforto, assim? A você zona, pensa a sobre zona isso? de conforto não é um lugar confortável para mim. Por incrível que pareça, eu sou movida a desafios, né? Vir para São Paulo, eu vim sem nenhum amigo, sem conexões aqui. Simplesmente o meu sócio me fez a proposta. Eu quero você no time de São Paulo, né? Eu estava em Curitiba. E aí eu vim para um treinamento, num curso de vendas, uma imersão de 3 dias. E comecei a ver essa cidade. Eu falei, cara, acho que seria legal morar aqui. E decidi, em menos de 1 mês, eu já estava com o apartamento mudado. Eu e meus 3 filhos dogs, meus 3 cachorrinhos. E aí, quando eu chego pra minha família, eu falo pra eles, tem uma novidade pra contar pra vocês. E eles só olham pra mim e falam, vai se mudar de novo. E você já tinha vindo a São Paulo antes? Ou Em 2012, eu morei... Quando eu morava na Espanha, eu representava uma agência internacional de banco de dados, onde eu fiz a abertura do mercado brasileiro e fiquei 3 meses morando em São Paulo, mas em 2012. Aí voltei 10 anos depois pra cá. Voltei em 2012, não era o momento pra mim, acho que eu não tinha maturidade, né? Eu não tinha 30 anos ainda, eu era muito jovem. E não era o meu momento. Hoje eu sou apaixonada por São Paulo. A minha família sempre fala, você é apaixonada por todos os lugares que você passa. Porque eu falo, a gente tem que encontrar algo bom. Se você não tá feliz aqui, muda, né? A gente não tem raízes, né? Quem tem são as plantas, a gente pode se mover. Por que eu tenho que estar infeliz aqui? E eu falo, é desafiador? Né? Tem seus desafios, mas eu sou feliz aqui. Eu sou daquelas que acorda cantando com os passarinhos. Querendo ou não, você sempre tem uma novidade, né, na sua vida, né? Sempre. É sempre um movimento de novidade, assim, de tipo, você chegar num lugar novo, o que eu vou conhecer aqui, quem são as pessoas daqui. Exatamente. Você fica nessa curiosidade também, Exatamente. né? E sou uma pessoa de fácil conexão. Me fala uma coisa, para adquirir riqueza, você acha que é mais importante mudança de hábitos
ou ganhar dinheiro. Porque nem sempre é sobre o quanto se ganha, né? Claro que eu não tô falando assim de assalariados de grande parte do nosso país que às vezes não ganha o suficiente para sobreviver, né? Para comer. Mas assim, quando a pessoa tem... Não é... Às vezes tem gente que ganha, é o que você estava até falando, né? Não quer guardar um pouquinho, prefere gastar. O que para você é mais importante para adquirir riqueza? Mudança de hábito. Porque se ela não mudar o hábito, para quem não tem ainda, se ela não mudar o hábito, ela não vai prosperar, né? Que nem eu falo, tava falando para Uber agora, ela faço Uber e tal. E eu tava contando de como eu comecei, tava contando que eu ia vir aqui no podcast, e aí eu falei para ela, olha, comecei vendendo as coisas, e eu sempre fui empreendedora. Eu trabalhava num jornal, eu vendia cuia de chimarrão, porque eu achei uma pessoa que vendia R$20, eu chegava lá e vendia 40, na loja tava 60, e eu vendia para todas as minhas colegas. Eu lembro que eu comprei um celular, na época eu troquei de celular, com umas vendas que eu ia lá comprar. Então é isso que eu falo, as pessoas que não têm um salário que elas possam guardar, buscam uma renda extra. Hoje, com o empreendedorismo, com a internet, né? Vai lá, vai no Brás, pega umas roupinhas, escolhe umas roupinhas legais, vende para as amigas, né? Ou faz o reuso, né? Por exemplo, eu, no caso, tenho um brechó online. Exatamente. Nossa, e tem crescido muito os brechó online. Então, você pode buscar mecanismos, mas se você não fizer isso, você vai chegar lá na frente, vai ter só o dinheiro e... Como que você vai fazer, sabe? Então, o importante é essa mudança de hábito. E não é a mudança para concluir. Às vezes as pessoas falam assim, eu não vou tomar um cafezinho, né? Às vezes eu falo com a mulher, quando eu faço planejamento, o que é importante para você? É importante fazer a unha toda semana? Isso tem que estar nos teus custos fixo. Tem que ver o que é importante para você. Bom, esse mês eu quero dar uma apertada. Poxa, então vamos fazer 2 vezes no mês, uma semana assim, na outra eu não lavo muita louça, boto o marido pra lavar, boto o namorado pra lavar a louça. Criando estratégias. Ou boto uma luva pra não estragar a unha. Então, assim, não é só cortar o cafezinho, é administrar o que você vai fazer, o que é importante pra sua vida, porque muitas pessoas também não prosperam quando cortam tudo. Chega uma hora que ela fala, cara, cansei, eu preciso sair, eu preciso... É igual uma dieta muito restritiva. Exatamente. Que você faz ali, mas... Por um período pequeno. Por um período que você chega e fala, não aguento mais. Não aguento mais, vou lá, vou comer um Big Mac. Vem tudo de novo. Exato. Porque é isso, as pessoas falam, nossa, mas fulano ganha menos do que eu e faz mais do que eu, porque administra melhor o dinheiro. Administra melhor, segura mais, né? E hoje por exemplo... gasta muito iFood também, né? As pessoas gastam... Eu vejo são um dos maiores... eu escutei... Eu não gasto com iFood. Não, você... O iFood me odeia. Mas pra quem não faz essa gestão bonitinha, esse acompanhamento, é um dinheirinho que vai saindo assim, você nem percebe. Aí quando vai ver o cartão de crédito, tá lá, né? Aí você já fez... Eu sou uma pessoa que eu não peço iFood. Por quê? Porque o comer, pra mim, é prazeroso, né? Eu sou uma pessoa que eu tenho o paladar mais aguçado. Então, assim, eu gosto de experiências. Pra mim, quando a comida chega, eu até costumo dizer assim, que eu tenho uma distinção entre me alimentar e comer. Me alimentar, às vezes a gente saía das baladas quando era jovem, as amigas iam pro McDonald's. Eu vou pra casa com pão com ovo. Eu amo pão com ovo. Eu tô me alimentando. É uma delícia mesmo. Eu tô me alimentando pra ir dormir. A gente fica muito tempo sem comer, quando come fala, meu Deus, isso aqui é maravilhoso. É maravilhoso. Eu como todo dia. Tá na minha dieta e eu amo isso. Então eu tô me alimentando. Eu preciso me alimentar pra ir dormir. Ok. Agora eu quero comer aquela massa gostosa. Aí eu vou até o restaurante, né? Só que às vezes as pessoas, por má administração do tempo, não fazem a sua comida. Eu, muitas vezes, domingo, eu fico em casa, eu cozinho feijão, cozinho arroz, eu cozinho frango, congelo partes e outra eu deixo na parte inferior da geladeira. E aí, durante a semana, eu sou da que leva marmita pro escritório. Eu cuido da minha saúde, porque às vezes você vai no restaurante, você come mais do que você precisa. Eu gasto bem menos, e vejam, eu sou assessora de investimentos, e eu tenho esse olhar, eu gasto bem menos, mas às vezes sexta-feira a gente sai com o pessoal do escritório, vamos almoçar lá no restaurante que a gente gosta, aí você vai lá, come a comidinha, toma uma cervejinha, se entendeu? Diverte, Exato. Eu tenho feito também essa estratégia de congelar a comida. Passa um dia lá fazendo todo o cardapinho da semana e tal, congela a comida e assim, se você não tem tempo, às vezes dá pra pagar, às vezes compensa mais, às vezes você pagar uma diária de uma pessoa que faça isso pra você e aí, do que quando você soma as taxas de entrega. Olha aí, ó, tá uma boa dica pra
empreender, viu? Ó, É, meninas, já viu a mentalidade. escutem isso aí, ó. Cozinhar. Exato. Não, e eu achei muito interessante que você falou sobre uma falta de planejamento de tempo. Então não é só sobre dinheiro, né? Porque é isso, um delivery, por exemplo, você não se planejou ali, mas eu tô corrida no trabalho, não tive tempo, não tenho como fazer comida. Se arrumar, se planejar direitinho, né? Exatamente. Você consegue e comer com mais qualidade, né? Isso para alimentação, mas em diversos outros setores. Talvez seja... isso também se aplica. O dinheiro, ele tem várias ramificações, né? O resultado ali de dinheiro, várias ramificações. É sentar, parar e pensar. Não é isso, Jennifer? É Com parar certeza. e fazer uma reflexão de toda a sua vida ali, de como tá funcionando a sua rotina. Exatamente, Pra porque o poder- dinheiro, ele tá interligado com várias coisas, né? E às vezes até tem pessoas que falam assim, eu não gosto de dinheiro. Eu adoro. O dinheiro, aí outra crença que muitas vezes as pessoas falam assim, o dinheiro é ruim. Não, o dinheiro, ele só potencializa o que você tem dentro. E o dinheiro, ele é um facilitador, né? Não sei se vocês são mãe ou não. Somos. Imagina se o filho de vocês cai enfermo agora, vocês precisam de um tratamento particular que não tem no SUS. Vocês precisam do dinheiro para salvar a vida deles, né? Então, assim, o dinheiro, ele é um mecanismo. E eu falo, dentro da assessoria de investimento, eu falo assim, vocês têm que olhar com o dinheiro como um bem sagrado, né? É suado para conseguir o dinheiro. Então, você tem que valorizar o dinheiro. Às vezes você pensa, poxa, eu não fiz a minha comida, vou pedir qualquer coisa ali. Você está desvalorizando seu dinheiro, entendeu? Você não está olhando com carinho. Depois vem a fatura, e você olha assim, poxa, por que eu gastei tanto isso? É, né? verdade. certeza. Você falando de filhos, de educação financeira de filhos, vou contar uma história rapidinho. Esse fim de semana, minha filha tem o cofrinho dela e tava cheio. E aí ela pegou e tinha um brinquedo lá que ela queria muito comprar, que toda vez ela vê, ela pede, eu falo, filha, é meio caro, não, né, não sei o quê. E ela, não, eu quero. Não, eu vou comprar do meu cofrinho. Eu falei, então vamos contar quanto tem. Aí contou, ainda faltava um pouquinho. Aí ela, como é que eu vou conseguir esse dinheiro agora? Eu falei, trabalhando. Tá certo. Tá certo. Aí eu falei, que tal você sugerir para seus familiares? Eu posso dobrar as roupas e você... Isso aí. Aí minha mãe falou, você pode passar aquele aspiradorzinho na cozinha, a vovó te dá R$20. Parabéns. E aí ela foi sugerindo os serviços que ela podia fazer, e aí o pessoal foi dando, ela completou. Quando ela juntou tudo, eu falei, olha, filha, todo esse dinheiro que a gente contou aqui é tudo isso que vai pros... Ela ficou passada. Ela ficou... Eu acho que foi a primeira vez que deu um baque dela do quanto é suado, assim, né? Ela falou, mas tudo? Eu falei, tudo, mas eu não tenho muito pra conseguir esse dinheiro. Ela falou, E demorou. isso aí que você tá fazendo se chama educação financeira. Sim. Eu lembro da minha história de quando eu era pequena, eu guardava umas moedinhas num potinho de margarina, né? E a gente entrega, né, que tem 40, né? Aquelas lapiseiras que botava embaixo, sim, assim. eu tive. A minha mãe ia num salão e eu amava aquelas lapiseiras. Eu olhava assim, parecia que tinha algo reluzindo a ouro em volta dela, porque eu era apaixonada. E aí eu guardei o potinho todo e fui lá e comprei. E aí, olha só, o que eu fiz na época? Gastei todo o dinheiro, não tive mais dinheiro e levei a lapiseira. Então, assim, esse ensinamento que você tá dando para sua filha, tá ensinando ela, né, filha ou filho, ensinando ela a ter essa coisa de que, poxa, olha o valor que você tem que dar pro dinheiro. Exato. O dinheiro não vai nascer na árvore, né? É igual eles falam, às vezes, passa o cartão. No final te faz até questionar se você quer aquilo mesmo. Você fala assim, meu Deus, vale tudo isso mesmo? Quanto eu me esforcei? Exatamente, eu vou usar, eu vou brincar, Exato. vai valer a pena. Porque quando vale a pena, muito, ok, né? Mas é sempre bom pensar. Porque às vezes ela tá querendo ali porque ela viu uma amiguinha, ouviu na televisão, ouviu alguma coisa. Não é o que ela realmente quer, né? E aí acho que cabe aos pais falarem com eles disso. Você quer isso realmente? Você não quer, de repente, fazer um passeio ou outra coisa, né? E esse é o ponto onde eu vejo que aqui no Brasil deveria ter mais incentivos de educação financeira, né? A gente tinha que ter isso desde pequenininho, com o linguajar deles, mas para que a gente nos tornasse, né, adultos mais financeiramente saudáveis, né? Porque a gama
que mais próspera é muito pequena. Como a gente tá falando, tem muitas pessoas que não têm um salário mínimo, né? Exatamente. Tem muita gente ainda na linha da pobreza. Então, assim... E tem gente que não tem nem ideia de como que pode fazer. Assim como as pessoas chegam pra mim e dizem, nossa... Quando eu falo não, mas eu não tenho dinheiro pra investir, tem que ter muito dinheiro. Eu falei, quem disse isso? É uma, e dá uma medo ideia também. Claro. Como que a pessoa pode começar com segurança? Quando a pessoa tá com muito medo, assim, porque fala, poxa, eu vou pôr esse dinheiro que eu tenho lá todo mês, ou será que vai dar bom, se não vai? O que você indica para que a pessoa tenha segurança? Que nem eu falo, hoje a gente tem na palma da nossa mão conhecimento, né? Buscar conhecimento, buscar informação da empresa que você está investindo, né? Por exemplo, a minha empresa, nós estamos 5 anos no Brasil e estamos 3 nos Estados Unidos, na maior economia mundial, entende? Então, você tem que analisar a empresa que você está investindo e quem é a pessoa que está cuidando do seu dinheiro, né? Você não vai pegar um personal que não tem um shape legal, né? Você vai olhar pessoas que são congruentes com o negócio, né? Então, fazer essas análises é muito importante. E eu sempre digo assim, pra terminar, não digo se jogar, mas molha o pezinho. Eu costumo falar que ninguém aprende a nadar lendo livro, né? Vai lá e molha o pé no mar. Sim. Poxa, me senti seguro. Exato. Que nem namoro. Tu começa a namorar. Faz um teste. Faz um teste. Namora. Quando os meus clientes falam assim, eu vou testar. Eu falei, testa que depois você vai dizer assim, por que eu não comecei antes? Mas assim, pra aprender... Você falou ler livros. Você indica alguns livros para quem quer Para quem é se iniciante, habituar? para quem é iniciante, eu indico livros que vão mudar a tua forma de pensar. Porque se não mudar a forma de pensar... Hoje tem a psicologia financeira, Pai Rico, Pai Pobre. Pai Rico, Pai Pobre é um... Esse é um grande. Os Segredos da Mente Milionária. Os Segredos da Mente Milionária fala exatamente sobre a expansão da mente. Eu li Casais Inteligentes Enriquecem Juntos. Muito legal. O Poder de Enriquecer. Então, assim, tem vários livros hoje que aí o que vai acontecer? E eu falo, novamente, por experiência, porque quando eu comecei a olhar, eu falei, nossa, eu era assim... agora eu sou assim. Então, a gente começa a se enxergar dentro do nosso comportamento, né? Então, o primeiro passo é mudar a cabeça. Para depois tu se sentir mais confortável. E é que nem eu falei, iniciar os investimentos. Poxa, eu posso guardar R$50 por mês. Hoje, os bancos digitais, você consegue investir no CDB. No CDB. Sim. Guarda lá, bota na tua planilha financeira, R$100. Eu boto lá, boleto eu do futuro. Eu do futuro. Boto muito eu do bom, futuro. gostei, adorei. Boleto eu eu ia do até te futuro. perguntar sobre isso, né? Primeiro, eu queria te perguntar, desses livros todos que você citou, se fosse pra escolher um pra indicar, assim, que você acha que desses... Eu gosto muito da psicologia financeira. Psicologia financeira. Já vou anotar Legal. aqui. Eu também. A psicologia financeira, ele é muito, muito bom, assim. Ali fala até em pessoas que, por exemplo, não prosperam porque viram os seus pais não prosperarem. Ou viram, por exemplo, meu pai investia muito na bolsa de valores, ele perdeu muito dinheiro, então eu era pequeno, eu vi que aquilo era ruim, eu jamais vou investir na bolsa de valores. Mas talvez seu pai lá fez uma escolha errada, mas tu cresceu vendo aquilo ali. Então, você leva aquilo ali no teu subconsciente, um repulso a investir dessa forma, né? Sim. Hoje a maioria, assim, meninas, incrivelmente a maioria das pessoas acha que investe, que não é investimento, deixam dinheiro na poupança. Não, que pelo contrário, né? Ele vai desvalorizando, então você não tá ganhando nada. Não tá ganhando nada. Agora eu tenho 2 perguntas juntas. A primeira, na verdade, elas estão associadas, porque eu ia te falar e te perguntar como lidar com a vontade de comprar, de ter a novidade no armário, de sempre, até investir em melhorias, tratamentos, como lidar com isso. E tá vinculado com a outra pergunta que me surgiu, que foi dessa questão do controle, da planilha. Hoje você indica ter essa planilha, né? Tem vários modelinhos já prontos, mas vou falar por experiência própria. Eu não sei que é uma questão de hábito, mas, por exemplo, eu tenho dificuldade para lidar com papel, ou com, às vezes, de abrir o computador ali todo o dia. Tem dia que eu fico só trabalhando do celular. Vou te dar uma dica de ouro. Fala, bora, adoro.
Eu também tinha esse problema, porque antes a gente fazia a planilha financeira. Primeiro, toda pessoa que te dá uma planilha financeira, ela te dá a planilha mais difícil do mundo. Sim. Né? E numa planilha financeira, o que tem que ter? Tua receita, o dinheiro que tá entrando. E vou falar como é a minha, né? Porque ela é, assim, mais simples impossível. Tudo que eu entro de receita, o saldo que eu tinha do mês anterior, eu coloco o saldo do mês anterior. Então, somado todas as receitas, eu tenho os gastos fixos, né? Aluguel, condomínio, luz, gastos fixos e outros gastos que aí quanto que eu não tenho uma previsão. Eu vou gastar na farmácia, na lavanderia, algumas coisas assim. Então, eu tenho o previsto e o pago. Então, todo mês eu inicio, o meu já tá para 2 meses pronto. Então, eu tenho todo já quanto que eu tenho previsto, que eu sei que aquilo ali eu vou ter que pagar. E depois, quando entra o mês, eu vou passando de uma coluna para outra. E aí, lá embaixo o que eu tenho menos o que eu paguei, o que me sobra. Então, saldo do teu mês. O saldo do mês. Mas, assim, você não acha que hoje funciona muito isso pra você porque você já é controlada? Tipo assim, talvez uma pessoa, vamos supor que a gente tava falando, por exemplo, do iFood. Uhum. Então, vamos supor que uma pessoa que ainda não tem esse controle, ela precisa identificar onde tá escoando o dinheiro dela. Talvez ela não precisa ter um pouco mais dividido ali, pra ela preencher. Mas, assim, como tornar isso de forma prática também, né? Porque Hoje a gente eu acho que é difícil a pessoa ficar lembrando de cada coisinha lá, anotar em algum lugar. Talvez um celular, um aplicativo, não sei. Então, e aí, o que eu faço? Em vez de usar o Excel, eu uso o Google Planilha. Por quê? Porque o Google Planilha, ele te abre no teu celular. Então, às vezes, eu tô sentada esperando um cliente me atender, eu tô atualizando, porque ele abre no teu celular. Tu não precisa estar no computador. Utilizem essa planilha no Google Planilha. Todo mundo tem uma conta do Gmail, né? Ou quem aí tem Google Drive tá lá. Tá lá no Google Drive e eu tenho lá controle financeiro. Então, em qualquer lugar, se vai fazer um pipi mais demorado, também pode fazer, qualquer lugar. E literalmente, meninas, vira um hábito depois. Às vezes, tem 1 centavo de diferença, eu vou buscar onde que eu digitei errado. Porque eu sei que foi algo de digitar errado. E até 2 meses atrás, eu não tinha mais cartão de crédito. Me habituei sempre a pagar à vista. E aí, por conta de segurança, para sair pra rua e tal, comecei a pegar o cartão de crédito. E aí, eu me vi na questão. Hoje, eu uso o cartão de crédito. Para que eu uso? Uber e alimentação. Dentro da minha planilha, eu tenho... Quando eu mudei para São Paulo, eu tinha lá só supermercado. E eu botava a comida junto que eu comia em restaurante. Aí, eu tava gastando 3 mil por mês. Eu falava, não, deixa eu dar uma olhada, porque tá muito alto comparado ao que eu gastava em Curitiba. Eu desmembrei. Supermercado, a alimentação. Então, o que eu gasto em supermercado, que é para dentro de casa, alimentação, barzinho, restaurante, coloco ali. Dividi 1.500 para cada um. Cheguei nos 1.500. Eu falei, mês que vem eu vou botar. Porque aí, quando eu coloco no previsto, eu coloco um valor. Eu coloquei previsto R$1.000. Eu fiquei dentro dos R$1.000. Assim como o Uber, eu estipulo o quanto que eu vou gastar de Uber. Isso é muito gostoso, E né? aí, conforme você vai lançando, ele vai atualizando? Eu coloco na formulazinha, né? Eu coloco esse menos no caso, o previsto menos o consumido. Então, eu divido o mês em 3 partes, já até o dia 10, até o dia 20, até o dia 30. Então, eu sei que aquilo ali tem que dar... passou do dia 20, eu tô lá, eu previ R$1.500, eu tô com 200... amiga, vamos no restaurante? Não vamos. Olha, é isso. É a minha disciplina. Cozinha pra mim. Cozinha pra mim. Vamos fazer uma janta aqui em casa? Isso. Então, por quê? Porque eu vi que eu já me passei. Então, eu administro ali. E no Uber igual. Aí, eu baixei pra R$1.000. Eu disse assim, vou baixar pra 750. Eu entrei. Então, tudo é limite. Eu vejo aquele número ali, eu sei que é até ali que eu posso ir. Mas como que você controlou no Uber, por exemplo? Aí você evitou de sair? Ou você... Evitei de sair. Vamos ir. Ou de pegar o Uber, né? Ou falando, dá uma carona. Passa aqui e me pega. Passa aqui em casa. Não, olha, uma coisa é verdade. Vou de metrô. Quando você não tem carro, você descobre que todo mundo te busca em casa. Não, verdade. Porque tem essa facilidade do Uber, né? Eu falei, como você reduziu... Enfim, óbvio que tem várias outras opções. Mas não sei, de repente você é uma pessoa indo a pé também. Às vezes eu vou no supermercado, ou vou fazer a unha, né? É 3 quadras. Eu deixo o celular em casa por questões de segurança, saio sem nada, eu vou a pé, 3, 4 quadras, coisa que de repente eu iria de Uber,
né? Porque, vou uma vez no mercado. Hoje, por exemplo, eu compro no supermercado que me entrega em casa, então não preciso ir. É verdade. Então, eu vou fazendo manobras e Tem muita entrega, né? Te leva a questionar tudo, né? Exato. E a eu criar sei um mais ou raciocínio. menos. E eu sei mais ou menos, quanto que eu gasto. Eu tenho uma média, mais ou menos, eu gasto em média R$1.000 por Uber por mês. Precisei fazer uma viagem, ou fui atender um cliente um percurso mais longe. Aí eu sei que, ok, foi algo pontual, eu consigo identificar. Certo. E eu sou uma pessoa que hoje eu prefiro Uber, porque o Uber me otimiza o tempo. Eu levei 1 hora para vir até aqui. Eu já trabalhei no celular. Se eu tivesse carro, eu não ia conseguir adiantar as coisas, né? Então, assim, eu faço todo esse cálculo assim. Eu prevejo, quanto que eu vou poder gastar, sei lá, e eu coloco, quanto que eu vou gastar em salão, tanto. Então, eu faço essa previsão. Poxa, né, esse mês eu vou ter que dar um apertado. Pô, em vez de 3, 4 vezes no salão, fazer a unha, eu vou 2, ou eu vou 3. Né? Aí tu vai jogando, mas tu tem que olhar pra tua planilha e saber, é isso aqui o que eu tenho. Porque senão, se você não tiver claro que você tem. E aí, pra controlar pagar, as vontades, como que faz? Terapia. Amiga, terapia. Eu vou dizer uma coisa assim pra vocês que eu falo pra todas as meninas e elas falam que mudou depois que elas começam a pensar nisso. Quando você vai no shopping lá, você vai, por exemplo, eu adoro a Zara, né? Eu entro lá e às vezes eu olho e falo, gostei muito disso. Aí eu olho, eu preciso ou eu necessito isso? É uma necessidade que eu tô tendo dessa roupa? Ou realmente eu preciso? Né? Se é alguma coisa que eu realmente preciso... Você tá sentindo falta dela no dia a dia, por exemplo? Eu vou falar que eu aposentei um blazer branco meu e eu tô precisando de um blazer branco. E eu tô pra ir lá e eu falo, não, outra hora eu vou. Outra hora eu vou. O que eu tô fazendo? Eu tô usando os outros que eu tenho. Tô combinando as cores com os que eu tenho, entendeu? Porque assim, eu acho que quando a gente sente falta daquela peça sempre. Poxa, se eu tivesse uma calça preta agora ia me ajudar. Aí sabe? essa é a que vale a pena, né? Mas aí quando eu vou comprar, o exercício que eu tenho feito é de pensar nas roupas que eu tenho no meu armário que não estão sendo usadas. Perfeito. Tipo, o que tá lá no meu armário que é novo, que eu comprei recente e eu não tô usando, então... Isso é muito importante também. E quando compro uma roupa, eu falo... Você tem que montar no mínimo 3 looks com aquela roupa. Roupas funcionais, roupas né? Por exemplo, um blazer. E não tenha dó de usar novamente. Agora tá se falando muito em repetir looks, né? Isso, muito. Não tenha dó de repetir, porque a quantidade de toneladas e toneladas de roupas que são descartadas, né? Poderia vestir muita gente. Eu fui esses dias num casamento, até postei no meu Instagram. Fui num casamento, fui procurar um vestido, falar rapidinho aqui que a gente já tá apertada no horário. E aí tinha 2 opções de vestido. Lindos os 2. Só que um era muito cheguei, assim. Eu ia usar no casamento e ia ficar lá parado. O outro era um vestido elegante, mas que não chamava tanta atenção. E que depois eu vou poder usar com uma rasteira, uma flat mais arrumada e tal. Pois foi ele que eu investi, porque, né, eu vou ter mais possibilidades de uso. O outro é lindo, mas ia ficar lá. Você é madrinha e peguei emprestado um vestido com uma Melhor ainda. Eu falo antes de comprar, bate no roupeiro das amigas. Exato, sempre tem uma amiga que tem troca. Vai no brechó. Eu adoro em brechó garimpar peças, assim, diferentes, sabe? É muito legal. Já vou saber onde eu tenho muito. Bom, a gente tá chegando no final e a nossa pergunta que a gente faz para todas as nossas convidadas é: qual foi o seu plot twist, aquele momento da virada que você considera, nossa, isso me impulsionou mesmo e eu me transformei a partir daí? E o seu antagonista, que é o vilão com o qual você trava batalhas, que você sempre, ao longo da sua vida, tá sempre precisando dar uma segurada nele ali. Eu acho que ali foi descobrir meu propósito, né? Porque eu acho que quando você descobre seu propósito, você levanta da cama todos os dias feliz, né? Eu já trabalhei como CLT e eu acordava já no domingo, eu ficava, que saco, tem que trabalhar amanhã. Ficava lá no escritório fazendo hora. E quando eu descobri meu propósito, que é através do lado financeiro ajudar as pessoas, porque assim, não é só multiplicar, né? Eu tenho testemunhos de clientes que falam assim, nossa, a minha vida melhorou. Cara, você conversou comigo, abriu minha mente, eu vendi meu apartamento, eu fiz isso, fiz aquilo. Poxa, eu vou ter mais tempo para ficar com a minha filha.
sabe? Então, isso te enche o coração de uma maneira, e aí eu falo, o propósito faz você sair da cama sorrindo, agradecendo que você tem mais um dia. Eu trabalho desde que eu tô na área financeira, eu trabalho feliz todos os dias, né? Eu me encontrei dessa dor que eu sofri, me encontrei nessa área que me faz ser feliz. Muito legal. E o antagonista? O antagonista que eu vejo hoje é cumprir o propósito. A disciplina. A disciplina, porque assim, quem acha que uma vida com propósito é fácil, não. Exige muito, exige dedicação. Às vezes eu chego né? Às vezes aí eu que eu fico bravo, falei, poxa, mas parece que eu quero mais que o cliente. Falei, poxa, ele não consegue enxergar que isso aqui é bom pra vida dele, que ele tá procrastinando, que ele tá deixando pra amanhã, que lá na frente a conta vai chegar. Só que é o que eu falo, eu já tô olhando um caminho com flores, ela tá olhando com pedra. O meu papel é ir colocando as flores lá, né? Eu não posso invadir a vida, acreditar, né? fazer ela enxergar, porque a gente só acredita no que vê. Então é fazer ela enxergar, né? No meu trabalho muito dedicado com mulheres, fazer ela enxergar o caminho com flores, né? Muito legal. Jennifer, agora para encerrar, vou pedir para você deixar um recado para as nossas protagonistas naquela câmera ali. Como a gente tinha falado antes, né? Tem uma passagem da Bíblia que fala que é do arqueiro, né? E às vezes a gente acha que a situação tá difícil na nossa vida, né? Muitas pessoas até perdem a fé e dizem assim, Deus, onde você está? E eu falo, pela minha trajetória de vida, ela não foi fácil, mas eu sempre acreditei que como arqueiro ele puxa a flecha, mas ele te impulsiona lá pra frente. Então, se tá difícil, é porque você tá no caminho certo. Jennifer, muito obrigada. Eu que agradeço. Obrigada pela sua presença. Obrigada por compartilhar sua história com a gente. Obrigada eu. Como as pessoas podem te achar e achar sua empresa? Pelo Instagram, Jenny Den, né? E lá... Vai aparecer aqui. Vai aparecer na então tela. Tá pelo Instagram, e lá tem o meu contato, então eles podem achar lá. Vai ser um prazer ajudar todas as pessoas que, através desse podcast, se identificaram, ou que têm essa necessidade de ter a vida transformada, né? Muito obrigada. Muito obrigada, foi maravilhoso. Obrigada eu. Bom, e para finalizar, eu quero agradecer aos nossos parceiros da LupaCast, que é quem prepara toda essa estrutura para o podcast acontecer. Então, se você tem uma masterclass, se quer fazer um canal no YouTube, enfim, eles têm toda a estrutura completa para vocês, com muita qualidade. É só entrar em contato pelo Instagram, @lupacast_oficial. E reforçando o nosso recado, não deixa de curtir nosso episódio, se inscrever no nosso YouTube, pra gente aumentar, assim, visualizações, gente. Isso ajuda muito a gente. Curtir nosso Instagram, acompanhar lá nossas postagens, compartilhar, conversar com a gente. E no Spotify também. Sim. A gente se vê semana que vem. E a Jennifer falou de propósito. O nosso propósito com o podcast é ajudar pessoas que estão empreendendo ou que têm vontade de empreender. Então, a gente sempre tenta trazer essas histórias para, de alguma forma, conectar com vocês e inspirar, né, Di? Exatamente. Então, assim, eu tenho certeza que esse episódio vai servir para muita gente. Então, pensa aí em quem pode ajudar e compartilha. Compartilha os nossos cortes também. Vai Sim. ter vários da Jennifer. Muito obrigada, gente. Até o próximo. Até. Tchau, tchau. Protagonistas, o podcast apresentado por Ariane Lobo Edilene Ribeiro e Paloma Mina. Aqui você vai ouvir histórias reais de empreendedorismo e todos os perrengues que fazem parte dessa jornada. Um espaço onde o sucesso vai além do próprio negócio. Protagonizar nossas histórias é o que a gente busca. Vem com a gente se inspirar? Este episódio é um oferecimento LupaCast, estrutura completa de foto e vídeo para o seu negócio ser visto e lembrado.